Começando o pós-jogo de Flamengo 2, Vitória 2, agora começando oficialmente. Vitória que fez um grande jogo aqui no Maracanã, esbarrou em algumas deficiências individuais, é verdade, já falar sobre isso, mas um jogo que acaba 2-2, em que o Vitória poderia ter feito 3-2, em que o Flamengo poderia ter feito 3-2, em que o Flamengo poderia ter feito 4-2, o Vitória poderia ter feito 3-1 antes do Flamengo fazer o empate. Um jogo que deixou o torcedor do Vitória com orgulho. Uma campanha de recuperação, uma campanha gigantesca, uma campanha de uma equipe que a gente fala aqui na emoção, mas de equipe organizada coletivamente. Uma equipe que, claro, sofreu aqui ao longo do jogo, sofreu contra o Botafogo em alguns momentos pela qualidade individual dos adversários. Mas um Vitória que faz com que essa galera aqui que veio ao Maracanã, ó, essa galera aqui sinta orgulho. A viagem valeu a pena. Um jogaço aqui no Maracanã de um Vitória que no primeiro tempo conseguiu controlar bem as ações até os 20, 25, fazendo 1-0 com o Alejandro. O Flamengo até ali só tinha tido o cruzamento na área que Gabigol não conseguiu chegar, e depois disso o Flamengo ajusta, a Vitória tem muita dificuldade para conseguir sair. Vitória tem dificuldade para conseguir sair e acaba 1-0 com o Flamengo, para mim, na reta final do primeiro tempo, já melhor do que o Vitória, achando muito espaço, principalmente do lado esquerdo do Vitória. Muita bola na profundidade, nas costas de Lucas Esteves, Carlos Eduardo muitas vezes não acompanhava. A gente volta para o segundo tempo, o Flamengo faz o primeiro, normal, um vacilo da zaga, o Vitória acaba vacilando e Gabigol acaba fazendo o seu gol na sua despedida, e o Vitória tem oportunidades, até antes mesmo do gol de Janderson, de fazer o segundo gol com o próprio Janderson, errando tomada de decisão, virando a bola equivocadamente. O Flamengo também chegava. Depois de Janderson rouba a bola, dá um drible de vaca, faz um golaço. E aí logo depois o Flamengo empata mais uma vez, o jogo fica aberto. O Flamengo poderia ter feito, Vitória poderia ter feito. Um Vitória de Thiago Carpini, que amanhã tem coletiva. Espero você aqui no canto, tá? Às 9h30 da manhã a gente começa, que deve ficar sim. Acredito eu que será um anúncio da coletiva de Carpini. O melhor, um dos anúncios será a permanência de Carpini e também talvez de reforços, planejamento. Mas o Vitória, Paulo, que eu acho que a definição é essa: orgulho. Vitória é a 6ª melhor campanha do retorno e é o 7º melhor visitante, ou é o contrário, ou é o 7º do retorno e o 6º melhor visitante. De um Thiago Carpini que faz um dos grandes trabalhos do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, por estar no Vitória, talvez não seja dada a importância devida, por não ser no clube do eixo. Mas quem acompanha sabe que o trabalho dele é sensacional. Pode falar, Paulo. Falando primeiro sobre o jogo, um bom jogo aqui no Maracanã. Quem pagou a passagem depois viu que era um jogo que não valeria muita coisa para as pretensões das equipes, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, se surpreendeu com um grande jogo. Para quem esperava talvez um jogo mais morno, com poucas chances, amarrado, já que o Flamengo não tem muita pretensão, o Vitória também não viu um grande espetáculo de futebol aqui no Maracanã. Vitória que entrou em campo hoje com mudança, né, na formação ideal do Vitória, que era com os 3 zagueiros nessa reta final. Foi a formação onde o Vitória garantiu mais pontos e o Vitória, surpreendentemente, talvez por não ter o Neres, vai para a estrutura de 3 volantes, que também deu ali alguns frutos para o treinador Thiago Carpini no início, né, do trabalho dele aqui no Vitória. Foi o que nos garantiu pontos contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, né, contra outros jogos também, a gente acabou entrando com 3 volantes, e hoje a gente volta para essa estrutura com o Ricardo Hiller, né, sendo jogador entre as linhas. Vitória que se defendeu no 4-1-4-1. Inicialmente o Carlos Eduardo na esquerda e o Gustavo Silva na direita, com o Alejandro à frente. A gente viu que o Vitória teve ali uma marcação em bloco baixo, e era o Vitória que na marcação, como eu trouxe e eu reitero, gerou muito espaço, principalmente no lado direito do Flamengo. As triangulações entre Gerson, Plata e Wesley, sobretudo depois do gol do Vitória, foram muito evidentes ali, e o Flamengo que tem, dentro do trabalho de Felipe Luiz, dinâmicas claras, de aproximar no lado da bola, de ter 3, 4 jogadores na zona, de tocar curto, atacar o corredor, fazer ultrapassagem, chegar na profundidade. Foi assim que o Flamengo começou a criar algumas chances. Everton Araújo na entrada da área, Gabigol na entrada da área, cruzamentos que atravessaram a área inteira, outros cruzamentos que foram cortados no último momento ou em uma saída do Lucas Arcanjo no gol, mas já era o Flamengo com mais volume de jogo. Já o Vitória, quando teve a posse de bola, teve alguns bons escapes até fazer o gol, é bem verdade. Inclusive o gol é uma boa jogada do Vitória, onde o Vitória consegue sair com Wagner Esteves pelo lado esquerdo contra o balanço do Flamengo, que estava completamente no lado oposto, e aí não conseguiu fazer o balanço defensivo. O Vitória, que não tem nada a ver com isso, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento para Alejandro fazer o gol, que sacramentou aí a artilharia dele num Brasileirão de 2024, juntamente com o Yuri Alberto. Depois disso, o Flamengo sobe pressão no 4-4-2, ora o 4-1-3-2, e aí Arcanjo, Wagner e Edu tiveram que forçar muita bola longa, e o Vitória começou a fazer ali meio que um ataque contra a defesa, já que a gente não tinha transição, porque tinha muita gente atrás. Alejandro, quando ia sair transição, não tinha ninguém à frente, ele tentava sustentar, tentava cavar uma falta, mas o Flamengo era melhor no jogo. No segundo tempo, o Vitória surpreende, sai o Gustavo Silva entrujando, mas a surpresa não foi nem isso, mas a mudança tática que o treinador Thiago Carpini fez.
No segundo tempo, o Ricardo Rille não atua como volante. Ele atua como um zagueiro com e sem a bola. Aí a gente varia de um 5-3-2 para um 4-4-2. Onde Janderson é um jogador ali junto com o Alejandro no primeiro combate. Na direita a gente tinha, né, o Carlos Eduardo, né, e na esquerda a gente tinha o Janderson por dentro, junto ali com os dois volantes do Vitória, que era o William Oliveira e o Felipe Machado, e o Ricardo Rille fazia uma linha de 5, ora uma linha de 4. Quando o Esteves saía um pouco mais, o Wagner abria no campo e ficava Wagner, Rille, Edu e Cáceres na frente, Esteves na esquerda, Oliveira, Felipe Machado e Carlos Eduardo, e na frente Janderson e o Alejandro. Nesse momento o Vitória passa a tentar equilibrar um pouco mais o último terço. O Vitória traz Janderson para o lado esquerdo, já que o Carlos Eduardo não fez uma boa cobertura. Janderson tenta ali fazer uma marcação mais aproximada junto com o Lucas Esteves, que até funciona em algum momento, só que o Vitória mais uma vez começou a ceder muito espaço nas costas da linha. Foi assim que Gabigol faz o gol de empate, atacando espaço nas costas do Wagner Leonardo, com muito espaço para fazer 1-0. Depois, em uma jogada onde o Vitória está em bloco médio, Janderson desarma o adversário no corredor, arrasta, finaliza fora da hora, faz o 2-1. E aí, em outro momento de associação do lado esquerdo, outra vez o Flamengo consegue aproximar, traz para dentro, e aí o Ayrton Lucas faz uma boa finalização. 2-2, placar justo até aqui. Vitória poderia, depois disso, em transições, principalmente pelo lado direito, quando o Carpini dobra Lepo e Cáceres, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de precisão no cruzamento, no passe, a gente poderia ali ter feito 3-2, assim como o Flamengo também poderia ter feito o 3-2, ou até numa situação de 3-3 se o Vitória fosse eficiente. Teve lance de Gabigol, que Arcano fez uma belíssima defesa, mas de modo geral, grande espetáculo de um Vitória que permanece na Série A, de um Vitória que consegue a vaga na Sul-Americana, de um Vitória que foi coroado, né, individualmente com o Alejandro, que foi artilheiro do Vitória no Brasileirão. Pela primeira vez na história, o Vitória teve um artilheiro do Brasileirão, e aí só resta agora planejar o ano de 2025, que a gente venha com planejamento melhor, acerte mais nas contratações de início de ano, porque agora são 5 competições, a gente tem que dar conta de todas. E nós aqui, nós três, quando chegamos aqui na bancada, nós falamos e a frase foi: o Vitória está prontinho para botar água no chope da festa do Gabigol. E não deu outra, porque a gente já tem vivenciado Vitória nos últimos jogos. A gente já tem vivenciado Vitória no jogo contra o Botafogo, no jogo contra o Palmeiras. Não adianta eu ficar aqui relembrando isso. Vocês aí sabem. Pois é, mais uma boa partida de Edu. Pra quem tá perguntando, o Vitória fez contrato de 2 anos com o Edu, tá? Edu veio por 2 anos, então Edu fica para o ano que vem. O contrato do Thiago Carpini acaba hoje, é bom que se diga, o contrato do Thiago Carpini acaba hoje, mas imagino eu que amanhã a gente vai ter novidade com relação a isso. Afinal de contas, ele falou que ele queria, o Vitória também queria, e eu não posso deixar de terminar na última transmissão do ano, como eu fiz também no Barradão, quando o Vitória se ganhou do Fortaleza, de colocar essa galera aí na tela, essa galera que representa todos vocês que fizeram o possível e às vezes até mais do que o possível, foram além do que poderiam para não deixar o Vitória cair. O Vitória não só não cai, como vai para a Copa Sul-Americana. Diga, Paulo. Só para fechar também essa fala nossa, né, do pós-jogo, a gente que trabalha com a imprensa, a gente tem o papel, e principalmente eu gosto muito de vestir essa carapuça de criticar e elogiar, e muitas vezes o torcedor entende como se fosse controvérsia, como se fosse contradição, mas na verdade é que o futebol ele é mutável. Todas as vezes que o presidente Fábio Mota precisou de críticas, aqui eu teci, e na minha humilde opinião eu teci com respaldo. Pelas falas dele no início do Campeonato Brasileiro, pelas decisões que ele acabou tomando, por coisas que ele falou de forma desnecessária, que criou ali, em alguns momentos, expectativas no momento que foram ali frustradas pelo torcedor. Eu nem estou falando da Sul-Americana, porque isso se concretizou, mas de outras coisas. Agora, com Vitória na Série A, a gente precisa parabenizar o presidente Fábio Mota, que desde que entrou, né, na direção do Vitória, ele tira o Vitória da Série C, leva o Vitória para a Série B, tira o Vitória da Série B, trazendo o primeiro campeonato nacional do clube, e tira o Vitória da Série A, ou melhor, traz o Vitória para a Série A para, além de permanecer, conquistar uma vaga na Sul-Americana. Então, se dentro desses processos ele acabou falhando em alguns momentos, em vários momentos, principalmente em alguns inícios de ano, tendo que corrigir tudo no meio da rota, recalcular a rota e ter uma recuperação histórica, a gente precisa elogiar, porque todas as vezes ele conseguiu dar a volta por cima. Todas as vezes que ele não fez um início de ano bom, ele conseguiu dar a volta por cima. Aqui eu falei, e outros torcedores falaram, que não sabia se demitir o Léo Condé. E eu, até hoje, naquele momento, eu não saberia se eu tomaria essa decisão. Possivelmente eu não demitiria o Léo Condé. E Fábio Mota foi rígido, foi firme, bateu na mesa, demitiu o Léo Condé. Depois foi firme, mandou o Ítalo Rodrigues embora,
depois trouxe a comissão técnica nova, confiou em Manequinha, que abertamente Carpini já o elogiou. Não estou falando de Manequinha para 2025, mas teve a sua parcela sim, porque foi o profissional que trouxe jogador nessa reta final, elogiado por Fábio Mota e pelo próprio Carpini. Então, se Fábio Mota, em inícios de ano, ele acabou fracassando em alguns momentos, a reta final dele é muito louvável e ele tem grande parcela nisso, por trazer essa comissão, por manter o Vitória com as dívidas sancionadas em determinados momentos, por manter o Vitória com a folha em dia há mais de 3 anos e por trazer nessa reta final os jogadores pontuais para que a gente permanecesse na Série A. Então, o senhor Fábio Mota, o senhor Djalma Abreu, o senhor Thiago Carpini, da mesma forma que mereceu sim críticas em alguns momentos, talvez em alguns momentos passaram até do ponto, falando da pessoa, falando do profissional, mas agora eles merecem total credibilidade, total respeito, porque são 3 anos que, por mais que a gente tivesse turbulências, a gente viu tudo o que a gente queria. Um título brasileiro, acessos, permanência e sul-americana. Tudo o que o Vitória precisava em 3 anos, eles conseguiram fazer. Pois é, a gente continua aqui na live, agradecendo a você que está aqui, fim do corte pós-jogo, mas a gente continua aqui na live, claro, amanhã tem live 9h30, afinal de contas, Fábio Mota e Maneca vão falar sobre Carpini, planejamento e tudo mais, tá?